Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que a graça e a paz, a misericórdia e o grande e infinito amor de Deus seja abundante em seu coração. Estamos de volta para mais uma reflexão bíblica da nossa campanha de 21 dias de oração e jejum. Antes, quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem compartilhado, que tem ajudado na divulgação da palavra de Deus. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e estou de volta para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Hoje estamos no nosso 10º dia de jejum e oração. No propósito firme diante do Senhor, clamando, orando, intercedendo e vendo as maravilhas que o Senhor Deus está realizando. O nosso tema hoje é contendendo com os irmãos. Para tanto, vamos voltar a refletir na repreensão de Deus ao povo de Israel, no capítulo 58 do profeta Isaías, versículo 4. Olha que palavra forte. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com o punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. O início deste versículo, a primeira parte, a repreensão de Deus é: eis que para contendas e debates vocês estão jejuando. Olha que propósito errado. Jejuar por contenda, por debates. Contender com um irmão é uma coisa que a Bíblia proíbe. Não são atitudes de filhos de Deus. As pessoas que apontam o dedo, elas costumam falar injuriosamente. Por isso que eu quero pedir a você, não deixe de assistir todo este vídeo. Hoje nós estaremos tirando algumas dúvidas, alguns porquês, inclusive de pessoas sérias como você, pessoas que têm o coração firme em Deus, que ora, que consagra, que tem um propósito digno diante do Senhor, que tem intenções do coração, desígnio do coração, sincero, mas às vezes pergunta: por que não houve resposta? Por que Deus não fez? Por que a palavra de Deus não está se cumprindo na íntegra como outrora? E aqui nós queremos destacar algumas questões corriqueiras que estamos vendo hoje, principalmente no âmbito cristão. A palavra cristão vem de pequenos cristos ou seguidores das doutrinas de Cristo. E é bem verdade que quem segue a Cristo ou quem conhece a palavra, as doutrinas, os ensinamentos de Cristo, não deveria agir como muitos estão agindo. Principalmente quando estão fazendo a obra de Deus, as coisas de Deus. Quando estão, por exemplo, sacrificando por alguém ou por algo. Há poucos dias nós tivemos na nossa nação algumas convocações nacional para jejum e oração. É bem verdade que os resultados não foram plausíveis, pois houve contendas, houve divisão, houve
o apontar do dedo de um irmão contra outro irmão, de um líder, pseudo grande líder religioso, contra outro. E aí começa a ver aquela dissensão, aquela contenda, aquele apontar de dedo. E logo começa a ver os julgamentos, as injúrias. E isso Deus não se agrada. Então, meu amigo, meu irmão, os tribunais estão repletos de causas que nascem por causa de contendas, ameaças, acusações, injúrias. E por esta razão, as pessoas procuram os tribunais para resolver as suas causas. E é impressionante, admirável e até preocupante o nível de contenda entre pessoas que se diz irmãos, cristãos. Descredibiliza a religião, descredibiliza a pregação do Evangelho, não o Evangelho, porque o Evangelho é poderoso, o Evangelho é poder de Deus, ele não perde a essência, ele não perde o poder, ele não perde a glória, mas descredibiliza aqueles que pregam e as pessoas deixam de acreditar na mensagem bíblica por causa de alguns personagens que se intitulam discípulos de Jesus, cristão, pregadores do Evangelho e, no entanto, só fazem as coisas por contendas, por partidarismo, por interesse próprio e apontam o dedo para o seu irmão e contende com ele. Nós lemos um texto bíblico e eu gostaria de destacar com você a orientação de Paulo à igreja de Roma, em sua carta à igreja aos irmãos de Roma. Paulo, ele deixa algumas orientações e eu gostaria de ler com você. No capítulo 1, versículo 29 ao 32, diz assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que fazem. Meu Deus, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo em nosso mundo? O que está acontecendo com aqueles que deveriam ser os detentores da mensagem do Evangelho, da mensagem da reconciliação, da mensagem de esperança, e estão sendo caluniadores. Nesse texto, Paulo destaca injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja e contenda, e o pior, que Paulo diz que aqueles que praticam essas coisas sabem que Deus abomina. Nós somos um povo diferente, nós pregamos um evangelho diferente. E o evangelho que nós pregamos é o da reconciliação. Aquele evangelho que Paulo ensinou em sua segunda carta à igreja de Coríntios, quando ele diz que Deus reconciliou o mundo com ele através de Cristo e deu à igreja, aos seus discípulos, aqueles que o servem de verdade, o ministério da reconciliação. E o que nós estamos vendo?
são pessoas disputando por interesse de poder, difamando uns aos outros na internet, vergonhosamente sujando, manchando a imagem da noiva do Cordeiro, da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. E muitos estão usando o título eclesiástico para discutir, para contender, para injuriar, para difamar. E por que não dizer que alguns até brigam nos tribunais, envergonhando assim a noiva de Cristo Jesus. E também envergonhando aqueles que querem viver seriamente a mensagem do Evangelho. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você que todas estas coisas têm uma fonte, têm uma raiz. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala de onde vêm as contendas. E olha o que ele diz nesse texto. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerriam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Veja, aqui o Tiago revela a fonte dessas contendas, destas brigas, dessas pelejas. Queridos, o sacrifício, o jejum é para a glória de Deus, é para salvar vidas, é para libertar vidas. Não diz respeito a uma religião, a um título eclesiástico, não diz respeito a uma posição social, a uma posição acadêmica ou a posição religiosa. Diz respeito a levantar, a restaurar, a transformar pessoas para o reino de Deus. Deus não aceita, Deus não gosta, Deus não fica feliz. Contenda entre irmãos. O jejum não é para contender. A oração não é para contender. A oração é para que o nome do Senhor seja glorificado. E o mesmo apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 1 ao 12, ele fala do poder da língua, que é um órgão capaz de grandes coisas. Gente, você não sabe como é difícil alguém se livrar de uma acusação, mesmo sendo inverídica. Você não sabe como é difícil alguém limpar o seu nome depois de ser acusado, depois de receber de alguém um apontar de dedo falso, lhe acusando de alguma coisa. Mas aqueles que assim fazem não têm piedade de quem está sendo acusado, nem das pessoas que estão ouvindo, que estão presenciando esta lástima entre os irmãos. Então preste bem atenção. Não deve haver ameaças, nem o falar injurioso entre os filhos de Deus. Se a pessoa é filho de Deus, ele nasceu de novo, é nova criatura. E quem nasceu de novo não pode viver o passado. Você pode agora analisar. Aí você pode agora analisar. Quem comete estas coisas são de Deus ou não? É para você pensar. A Bíblia diz que as discussões devem ser resolvidas antes que venha a contenda. Provérbios 17:14 diz: como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Olha, então eu só contendo se eu quiser.
Eu não posso abrir a represa e depois querer sustentar as águas. Eu tenho que não abrir a represa, eu tenho que sustentar, eu tenho que evitar a contenda. Então ela se evita no início. A Bíblia também diz que só os insensatos se envolvem em contendas. Então, meu Deus, aquela pessoa é uma pessoa de renome, profeta, homem de Deus, está envolvido em contendas. A Bíblia diz que só os insensatos, só os loucos, só aqueles que perderam a razão, só aqueles que perderam o controle das suas emoções é quem se envolve em contendas. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo insensatos, intrigantes, tolos ou contenciosos, fofoqueiro, maldizente, em outra versão, cessará a contenda. Por esta razão, o apóstolo Paulo, conhecedor das leis de Deus, da palavra de Deus, ele orienta: façam todas as coisas sem murmuração nem contendas. Filipenses 2,14. Paulo orientou: faça todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Com certeza, nós estamos diante de um tema em que a Bíblia nos adverte piamente sobre isto. A mais forte advertência proferida por Salomão é aquela que declara 6 coisas que o Senhor aborrece. E ele diz que a 7ª Deus abomina, que é abominação a Deus. Vamos ver quais são elas? Provérbios 6, 16 a 19. Olha que palavra. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Vejam, gente, 6 coisas Deus aborrece. Deus odeia. Odiar, aborrecer, a mesma coisa. Mas a 7ª ele abomina, é abominação diante de Deus. Esse aqui é forte: semear contenda entre os irmãos. Veja que a que Deus abomina é justamente a contenda. Então, que nós possamos ser impactados com esta palavra. Que a gente pare um pouquinho de olhar para as pessoas e olhar mais para Deus, para a palavra de Deus. Porque talvez aquela pessoa que você admira, que você defende, é uma fofoqueirazinha, é um fofoqueirozinho, é um mentirosozinho, é uma pessoa que semeia contenda e ela é alguém abominável a Deus. Por essa razão, você precisa ter cuidado, meu filho. Às vezes você está sofrendo e não sabe por quê. Então não adianta sacrificar a Deus nesta condição, nesta situação. Porque Deus não responde oração, jejum, sacrifício de pessoas contenciosas. Uma das coisas que nós precisamos parar e pensar: o que eu faço está causando contenda? Eu sou alguém que causa contenda entre pessoas? Ou eu sou alguém que transmito a paz? Seguir
a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu preciso entender que eu estou sacrificando a um Deus que não aceita contenda, que não aceita aquele dedo que aponta para o próximo, aquele dedo que ameaça e fala injúrias contra o próximo. Então reflita nisto, pare, reflita e não se deixe enganar. E eu gostaria de terminar esta reflexão dizendo a você, não se engane. Muitos estão aí na internet, na televisão, brigando, discutindo, mas vocês estão vendo onde é que eles querem chegar. Tudo por posição, tudo por fama, tudo por dinheiro. Eles vendem a própria alma e destroem a vida do próximo, contendendo, injuriando, e isto envergonha o cristianismo. Então acorde. É hora de acordar. Não se deixe enganar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu lar. Esta foi mais uma reflexão. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez eu lhe peço, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário e nos ajude a levar esta mensagem séria a outros corações, para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Receba o meu abraço em nome de Jesus.